Fala pessoal, aqui quem está falando é Pedro Guedes, criador do canal. E antes de a gente entrar na análise, eu quero lembrar para vocês que em dezembro eu estarei abrindo vagas para a quarta turma do IZT, que é meu curso completo de investimentos, no qual eu pego uma pessoa iniciante, um leigo que não sabe nada sobre investimentos, e em 8 semanas eu transformo essa pessoa em um investidor capaz de montar a sua própria carteira de investimentos, seja no Brasil, seja no exterior, de forma segura, rentável e o mais importante, com autonomia para fazer suas próprias decisões. Você não vai mais estar dependendo de ninguém para começar a investir e montar o seu patrimônio ao longo do tempo. Tudo isso dentro de 8 semanas, e se caso você não aprender, eu confio tanto no meu trabalho que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Para mais informações, basta você olhar o link que está aqui embaixo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A Tesla basicamente ali é a pioneira, digamos assim, na escalabilidade dos carros elétricos. Foi fundada em 2003, né? Uma parte de mobilidade elétrica, veículos elétricos. Uma empresa de 700 bi, valor de mercado, empresa grande. Como a gente já bem conhece, faz carros elétricos, tá? Faz algumas outras coisas, enfim, trabalha com parte de painel solar, trabalha com outras coisas, mas o foco basicamente ali é carros elétricos, tá? O foco da Tesla. Qual é o ponto-chave que a gente tem aqui da Tesla? Tá? Um ponto bem chave. Deixa eu abrir até aqui. Olha só. Se a gente para ver, deixa eu pegar o fluxo de caixa. A Tesla era uma empresa, se a gente parar para ver, ó, até ali 2017, 2018, vocês estão vendo aqui, a empresa, ela nem dava lucro, tá? Coluna de lucro aqui, ó, negativa. Ela não dava lucro. E ela também não gerava caixa, tá? Até aqui a gente não sabia o que, é que ia acontecer com a Tesla, ali por ano 2017, 2018. Só que a partir do ano 2018, a Tesla começou a positivar a sua geração de caixa, o FCO positivo, mas ainda estava dando prejuízo. Só que aqui a gente já começava a ter indícios de que a Tesla ia sim começar a gerar caixa. Você poderia estar em dúvida ali em 2018, 2019 já estava consolidada, tá? Que ela já estava gerando caixa, mas não dava lucro. A geração de caixa veio primeiro que o lucro. É tanto que quando a gente olha, ó, a empresa ela decola, ó, você vê 2018, 2019. Quando você vê ali, ó, o salto de 2020, ela já tinha decolado bastante, já tinha subido ali, né, de 15 dólares para seus 40 dólares, 60 dólares. Depois caiu para 28 lá em 2020 e aí depois disparou, né? Lá em 2020, falando da pandemia, a gente já podia ver que em 2020 ela já estava gerando lucro. Então, assim, geração de caixa veio antes, veio em 2018, mas a lucratividade dela foi em 2020. Tá? Então, em 2020 ela já estava gerando lucro e gerando caixa. E daqui para frente a empresa, de fato, só decolou. Tá? Crescendo lucro, crescendo geração de caixa, tudo crescendo. Tudo bem? E aí, com isso, a gente já consegue ver que a empresa, a partir daqui, 2018, já estava, como eu falei, nessa escala de gerar resultado, só não dava lucro, mas 2020 já tinha começado a lucrar. E esse é um ponto muito chave, tá? E as pessoas ficam olhando para outra coisa, se o carro elétrico vai, se não vai, se ainda vai ser... Não é para olhar, foca no que é importante, tá? Tem que focar no que é importante, que são os resultados. E a Tesla, ela começou a apresentar resultados a partir desse período. E de lá para cá, como eu disse, ela vem apresentando resultados excelentes. A gente pega aqui na comparação anual, ó, a gente vê, ó, receita 50, 80, 95, EBITDA ali na casa dos 16, 17 bi por ano, gerando ali um EBIT, ó, de 11 bilhões de dólares, e lucro ali na casa dos 10, 12, né, 11 bilhões de dólares, com uma margem bruta de 20%, é uma margem bem alta, e uma margem líquida de 11%. Lembrando que esses valores são altos, por quê? Por causa do
do setor, tá? O setor de carros em si não é um setor de margens muito altas, tá? Então acaba que esses valores são relativamente altos para o setor. Mais caixa do que dívida, ó, ela tem uma geração de caixa muito maior do que ela tem de dívida, então super tranquilo. Caixa em guardado, né? E tá gerando bastante caixa aí ao longo do tempo. Aqui a gente tem a linha de CAPEX, ó. Então, se a gente para ver, essa coluna aqui é o FCO, essa aqui é o CAPEX, essa aqui é o fluxo de caixa livre. Ela gera caixa, investe nas suas atividades e vem sobrando dinheiro basicamente ali todo ano depois de concluir as suas operações, tá? Então os números da Tesla estão bem redondinhos, certo? Eu tô aqui no site de Investors Relation dele, né, de relação com o investidor, e aqui eu vou trazer um pouquinho do resultado desse trimestre para gente. Vamos lá. Resultados do terceiro trimestre, certo? Vamos lá. Então, o que é que a gente tem de resultado do terceiro trimestre? Vamos lá. Destaques, né? Lucratividade, 7,6 de margem operacional, lucro operacional de 1,8, lucro líquido de 1,9 e lucro líquido de 2,3 no non-GAAP. O que é esse GAAP e non-GAAP, tá? Seria basicamente o nosso IFRS, só que lá nos Estados Unidos eles não usam o IFRS, eles usam o GAAP, que é outra métrica, que é o método de contabilidade padrão deles. Então, o nosso consolidado aqui no Brasil é o que eles chamam de GAAP lá. E o nosso ajustado no Brasil é o famoso non-GAAP deles, tá? Então, quando temos non-GAAP aqui, é que está ajustado. Fluxo de caixa operacional de 3,3 bi, fluxo de caixa livre de 800 milhões nesse terceiro trimestre, e aumentaram em 3 bilhões a sua capacidade de caixa e investimentos. Estamos totalizando ali 26 bilhões de caixa e investimentos. Resumo: os nossos objetivos principais permaneceram inalterados, reduzindo o custo por veículo, tá? Custo por veículo. Geração de fluxo de caixa livre, maximizando a entrega de carros e continuando o investimento em projetos de crescimento de inteligência artificial e outros projetos. Qual é um ponto-chave para a gente entender da Tesla nesse trimestre, tá? A Tesla, ela está aumentando o seu market share. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos, a gente está no momento que a taxa de juros está alta, as pessoas não estão trocando tanto de carro. Então, o que é que acontece? A empresa, ela simplesmente preferiu reduzir o preço do veículo, então ela diminuiu sua margem de lucro, abaixando os preços do veículo, para manter e aumentar o seu market share. Então a gente vai ver que nesse trimestre os resultados vieram mais baixos, mas foi porque, a gente teve um aumento nos custos, e dois, ela preferiu não repassar esse preço para o consumidor, simplesmente porque ela quis aumentar o share dela, tá? O market share. Aí traz lá, nossos custos de bens vendidos por veículos cresceram para 37 bilhões, ou reduziram, no caso, decresceram em 37 bilhões no terceiro trimestre. A produção, o custo de produção nas nossas fábricas se permanecem altos enquanto eles estão estabilizando, porque eles têm algumas fábricas que estão no processo de ramp-up, ou seja, estão no processo ali de que elas estão simplesmente elas estão simplesmente num processo de que elas abriram, mas não estão operando em sua plena capacidade. Então, o que acontece é que, basicamente, a gente tem que as fábricas elas estão ali dentro de um patamar que elas precisam atingir o seu maior número de capacidade, né, operante, para não ficar ociosa, e, consequentemente, vai baixar os custos por veículos vendidos, tá? Então, por isso que a gente tem que, nesse primeiro momento, a gente tem os custos de produção nas fábricas novas ainda altos, tá? Porque as fábricas ainda não estão trabalhando a 100% da sua capacidade. Fala também que eles implementaram melhorias necessárias para reduzir os custos e continua acreditando na indústria para ser um líder de custo, né? Basicamente, ele tem os custos mais baixos.
Durante um período de altas taxas de juros, nós acreditamos que o foco tem que ser investir em R&D. O que é R&D? Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento, e CAPEX. CAPEX, como a gente já bem sabe, é investimento em imobilizado. Então, nesse momento de taxa de juros altos, eles estão investindo em pesquisa, estão investindo nas suas operações para um crescimento futuro. E manter um fluxo de caixa livre positivo, ou seja, pegar todo o dinheiro da geração de caixa, investir em CAPEX e sobrar dinheiro ainda, tá? Eles acham que essa é a maneira mais coerente do momento, tá? Até o momento conseguiram um fluxo de caixa livre de 2,3 bi, então estão recebendo dinheiro, investindo, está sobrando, e continuam aumentando as posições dele de dinheiro em investimentos. Eles mais que dobraram o tamanho do treinamento de inteligência artificial e os projetos de robotização, né? Também tem os projetos aqui de um humanoide robótico, enfim, para tarefas simples. E o que mais aqui? Com um lucro bruto de 0,5, uma geração de aumentando 0,5 bilhões do lucro bruto no trimestre. Beleza. Vamos aqui pegar os números para ficar mais fácil. Então, a gente tem basicamente... Aqui tem o resultado histórico da Tesla, né? Então, temos terceiro trimestre de 2022, quarto, primeiro de 23, segundo 23. Se a gente compara no ano a ano, né? Ou seja, esse trimestre aqui, ó, terceiro tri 22 com o terceiro tri 23, a gente vê que a gente teve um aumento, né, nas receitas, só que comparado com com o trimestre passado, a gente teve uma queda. Então, caiu a receita de energia solar aumentou um pouco, mas percebam que não é tão significativa quanto a de venda de veículos, e a receita de outros serviços ali também ficou quase em linha, né? Não aumentou tanto como o trimestre passado, mas aumentou bastante ali, significativamente em relação ao mesmo período do ano passado. Receita total 23 bilhões de dólares, né? Dá 9% a mais do que o ano passado, mas um pouco abaixo do que o segundo trimestre desse ano. Quando a gente fala do lucro bruto, a gente teve uma redução de lucro bruto, tanto em comparação ao ano passado, tanto em comparação com esse ano. Então, veja só, a gente receitou menos do que o trimestre passado, de 24,9 para 23,3, receitou menos e a gente teve basicamente ali, mesmo receitando menos, a gente teve... receitou menos e o lucro bruto foi menor. Por que a gente receitou menos e o lucro bruto foi menor? Porque, basicamente, além de não repassar preço, como eu falei, a gente teve ali também que os custos aumentaram um pouco, tá? Então, eles não repassaram o preço e os custos aumentaram levemente. O que isso impacta ali o lucro bruto, que é esse gross profit, tá? Lucro bruto. E quando a gente chega na margem bruta, a gente está na margem bruta ali de 16%, bem abaixo do que o ano passado, mas ali quase em linha com o mesmo trimestre, com o trimestre do segundo tri 23. Lucro operacional, ou despesas operacionais cresceram, então a gente já vem de uma DRE que lá em cima está mais fraca, e a gente tem que as despesas operacionais cresceram, e a receita das operações foi de 1,7, que está bem menor. Então, consequentemente, isso vai impactar bastante lá no lucro, tá? É tanto que a margem operacional está de 7,6. Então, a margem bem baixa comparado com os outros resultados, certo? Quando a gente olha o EBITDA, né? A gente vê que o EBITDA também está mais fraco. Então, é outro ponto a se olhar. Se o EBITDA está mais fraco, a gente tem vendendo menos, aumentando o custo, aumentando as despesas, termina que de fato o EBITDA vem menor, a margem EBITDA também está vindo menor do que os períodos anteriores. Quando a gente fala do lucro líquido, né, consequentemente, com tudo de cima vindo caindo, o lucro líquido também não vai escapar, 44% a menos do que o 22 e do que o trimestre passado também veio menor, tá? Então, assim, os resultados da Tesla vieram mais fracos, de fato, nesse trimestre e já vem caindo um pouquinho. Isso se dá basicamente porque taxa de juros altos, a galera não quer trocar carro. Outro ponto que a gente tem também é que eles estão basicamente
ali focados em aumentar o seu share, sua participação de mercado. Então, eles preferem não estarem, nesse momento, repassando o preço para o consumidor, mas vendendo mais, mesmo que vai reduzir as suas margens, para aumentar a sua exposição no mercado, do que, nesse momento, eles subirem os preços e perderem participação do mercado. É uma posição que eles estão tomando. Quando a gente fala do fluxo de caixa operacional, 3,3 bi, então está gerando caixa, gastando 2,4 em CAPEX, então sobrando um fluxo de caixa livre de 800 milhões. E uma posição bastante sólida ali de caixa de 26 bilhões de caixa, então estão bem tranquilos. Quando a gente pega o sumário, né, o resumo basicamente financeiro, a gente tem que a receita cresceu 9% no ano contra ano, que foi impactado pelo aumento na entrega de veículos e na entrega de outras partes do negócio, reduziram o preço de venda, como tinha comentado, reduziram o preço de venda, e teve impacto negativo no câmbio de 400 milhões, porque vende em outras moedas, obviamente, vende para a Europa, vende para outros lugares, então também tem impacto do câmbio, tá? Como eu falei, ó, ASP, o que é ASP? É Average Selling Price, tá aqui, que é o preço médio de venda. Então, a gente tá vendo que eles estão reduzindo, já estou falando isso aqui tem um tempo, reduzindo o preço de vendas. Por que reduzindo o preço de vendas? Para poder aumentar o market share, tá? Estão aumentando as despesas operacionais pelo Cybertruck e outros projetos de inteligência artificial e desenvolvimento. O Cybertruck é o caminhão deles, tá? Que eles estão lançando, que provavelmente já nesse quarto trimestre de 2023 ele já começa a ser fabricado. Eles também estão com um custo alto, como eu falei, de produção nas fábricas novas, que estão começando a atingir um grau maior de maturidade. E, basicamente, de parte interessante que a gente tem é isso. E aqui a gente tem por modelo, tá? O Model S e o Model X são modelos mais top deles, digamos assim, mais prêmios. Vendem menos, tá? Isso aqui é volume, certo? Então, isso aqui é o volume vendido. Vejam que os modelos que mais vendem é o Model 3 e o Model Y, que é o modelo 3 e o modelo Y. Eles basicamente carregam a Tesla nas costas, tá? 416 mil unidades vendidas. A Tesla teve uma produção ali produzidas no caso, né? Teve uma produção de 430 mil veículos, ou milhões de veículos, tá? Nesse período, 430 milhões. E nas entregas, 435. Então, entregaram mais do que produziram, tá? Tirando uma parte do estoque. Isso é bom, tá? Também estão aumentando ali a sua participação de veículos em lease, que são veículos basicamente financiados, tá? Leasing. E também tem a parte ali de desenvolvimento de solar, né? De telhado solar, placa solar. Eles também têm a parte de guardar energia solar em casa, né? Que é a parte de storage. Vem aumentando sua participação ao longo do mundo e aumentando também os números de estações de supercarregamento, tá? Então, vem crescendo aí bastante na produção, vem crescendo também em outras linhas. Agora aqui a gente começa a falar um pouco das fábricas e da capacidade, que isso aqui é bem interessante para entender um ponto-chave deles, tá? A fábrica da Califórnia, que é uma fábrica mais antiga, já está toda a produção. A fábrica de Xangai também. A fábrica de Berlim está em produção também. A fábrica no Texas já está produzindo o Model Y, tá? Mais de 250 milhões. E o Cybertruck, que é o caminhão deles, a caminhonete deles, está na parte pilota de produção. Então, ele está começando. E a fábrica de Nevada também. Então, o que é que acontece? Por estarem, basicamente, esse Tesla Semi aqui na Nevada seriam basicamente aquela parte da frente dos caminhões, não é caminhonete. O Cybertruck que é a caminhonete. Deixa eu mostrar aqui uma foto do Cybertruck e do Tesla Semi. Esse aqui é o Cybertruck, né, que é a caminhonete deles, basicamente. E o Tesla Semi é basicamente o caminhão deles. Tá? A parte da frente que vai no caminhão. Então, basicamente,
Tanto o Tesla Semi quanto o Cybertruck estão em fase pilotos e, consequentemente, essas fábricas estão tendo custos maiores, só que não estão operando a pleno vapor. Por isso que a gente está tendo um aumento bastante dos custos da empresa, tá? E aí, ó, durante o trimestre, nós trouxemos para baixo a produção de algumas linhas para upgrades, para melhorias nas fábricas, então a produção caiu um pouco para aumentar a produção e, consequentemente, tem uma redução de volumes produzidos, né? Pararam para fazer melhorias, reduz a quantidade de veículos fabricados, mas, consequentemente, isso resulta em produção melhor lá na frente. Quando a gente fala da fábrica da Califórnia, Nevada e Texas, a fábrica do Texas, que é uma fábrica gigante, começaram a produção piloto do Cybertruck, que começa para entrega inicial esse ano. Eles estão esperando que o modelo Y cresça muito gradualmente, certo? E o que mais aqui? Que tem interessante. Lithium. A parte da China, tá? Da fábrica de Xangai. Já está total produção, como a gente pode ver aqui, ó, 950 milhões. Está rodando muito perto da sua capacidade máxima, né? Full capacity. Então, estão rodando ali basicamente em alta produção, o que é excelente, tá? Que aí os custos vão reduzindo por veículo, os custos fixos. Porque a fábrica vai ter basicamente o seu mesmo custo. Só que se você não produz toda a capacidade possível, você vai ter os mesmos custos diluído por menos veículos. Então, o custo por veículo vai ser maior. Só que quando a fábrica está operando na sua máxima capacidade, o que acontece é que ela operando na máxima capacidade, você vai diluir todo o custo fixo por vários veículos. E, consequentemente, o custo por veículo cai. E, consequentemente, as margens aumentam, tá? É por isso que a gente está tendo que essas fábricas de Nevada e a do Texas ainda não chegaram no seu patamar máximo, certo? Então, a gente está num patamar ali que as fábricas estão atingindo um grau maior de maturidade. O modelo Y continua sendo o melhor veículo vendido na Europa, né, do começo do ano para cá, e eles estão ali basicamente no processo de ramp-up, ou seja, gradualmente, estão crescendo ali gradativamente. Aqui a gente vê o market share da Tesla por região. Então, ali dentro dos Estados Unidos e Canadá, basicamente 4% dos veículos são da Tesla, Estados Unidos e Canadá. Quando a gente vê a Europa, está atingindo quase 3%, é ali em vermelho. E a China ali está chegando próximo, né? Está saindo ali dos 2 indo para os 3. Então, como eu falei, eles estão numa estratégia de aumentar o seu market share. Então, além das fábricas não estar operando a pleno vapor, eles não repassaram os preços porque querem aumentar o seu market share. A parte de inteligência artificial deles, né, está crescendo bastante para supercomputadores, acelerar o passo de inteligência artificial. Supercomputador serve para basicamente o quê? O Full Self-Driving. O que é o Full Self-Driving? É aquela, digamos que, utilidade, aquele, como é que eu posso falar? Diferencial que a Tesla tem de você colocar o carro para ele pilotar direto para você. Então, o FSD é o Full Self-Driving, é basicamente quando você liga a Tesla, conecta para onde você quer ir e o carro leva você para o lugar sem você fazer absolutamente nada. Então, eles estão investindo bastante nisso, nesse crescimento do Full Self-Driving, e a gente pode ver, né, que basicamente eles estão crescendo bastante a quantidade de milhas dirigida pelo Full Self-Driving na função beta. Então a gente vê que está crescendo exponencialmente, certo? O número de milhas que o Full Self-Driving está dirigindo. Você não tem que fazer nada, bota o carro e ele vai lá rodando. Isso é excelente, que estão adotando bastante, tá? Os custos de bens vendidos por veículo estão caindo, os custos aqui estão super tranquilo. O que mais? Ela aluga os seus veículos pela Hertz, nos Estados Unidos e no Canadá. Que aí você pode fazer o desbloqueio pelo celular, remotamente, enfim, nada
de muito interessante aqui. A questão de bateria e manufatura, cadê? Apesar do cenário macroeconômico não estar sendo bem, Brumpet Manufacturers estão fazendo basicamente o aumento, né, das suas produções nas suas fábricas. O preço médio dos veículos estavam ali aproximadamente em US$ 37.000, e eles estão basicamente focados ali em reduzir os custos futuros dos veículos, tá? E aí ele fala aqui basicamente para os veículos mais pesados, estão trazendo ali estruturas para reduzir os custos dos veículos, certo? Ou seja, trazendo estruturas para basicamente não não deixarem mais caro o preço do veículo, certo? Que mais? Aqui a gente tem as outras linhas da empresa, tá? A gente tem a linha de armazenamento de energia, tá? É isso que a gente tem no momento aqui, ó. Storage deployments, então a gente tem essa linha aqui, que está crescendo bastante, a parte de energia que está sendo estocada, tá? Então eles estão estocando bastante ali, aumentando o nível de estoque de energia, o que isso é bom, porque você pode ter tanto a parte de energia solar na sua casa, quanto você pode guardar a parte de energia na sua casa, tá? Dá para ter os dois. Então você pode tanto fazer quanto guardar, certo? São dois pontos chaves que a gente tem na Tesla. Isso ela faz para ganhar dinheiro? Não, isso ela faz ali para poder incentivar o uso de energia limpa. Então, quanto mais você está sendo incentivado, basicamente você pode carregar seu carro em casa, você está sendo um adopter, né, um cara que está adotando a parte da energia. A parte de energia solar está declinando no ano contra ano, basicamente pelas taxas de juros altas. E outros serviços, vamos ver, como supercarregamento, body shop, partes de carros vendidos, seguros, continuam crescendo, tá? Que já não é mais o foco da empresa, mas não deixa de ser uma linha de receita. O que seria Outlook, tá? Outlook nada mais é do que a visão futura, o que eles esperam para o futuro. Aqui no Brasil a gente chama de guidance, tá? É estranho, né? Que a gente tá falando, né, que no Brasil tem o nome em inglês, e no nome em inglês eles não usam o nome que a gente usa, né? No Brasil, as expectativas futuras a gente chama de guidance, e lá eles chamam de Outlook, né? Vai entender. Eles estão basicamente planejando a produção de aumento de 50% de crescimento, certo? Do Tesla, tá? Então, a meta deles é crescer 50% por ano. Então, é bastante coisa, meta bem agressiva. E em alguns anos eles esperam crescer mais rápido, em alguns anos mais devagar, depende do número de fábrica. Para 2023 esperamos permanecer à frente dos 50% de crescimento de veículos por ano, atingindo 1,8 milhões de veículos. Então eles têm uma meta bem ambiciosa aí de ter um crescimento de 50% de produção por ano. É muita coisa. É uma meta muito, muito, muito ambiciosa. Mas eles estão à frente do tempo, digamos assim, né? Eles estão já à frente da meta para o ano. Isso é excelente. Tem bastante caixa, enfim. Nós temos uma alta liquidez, ótima, para despesas. Continua a executar a inovação, reduzir os custos de manufatura, custos de operação, acelerar a parte de inteligência artificial e a parte do Cybertruck para entregar esse ano é o que eles pretendem, tá? Então, bem legal. Aqui a gente tem algumas fotos, tá? Que eles trouxeram. Acho bem legal essas fotos. Aqui, basicamente, ele traz o preço médio do Model Y do Tesla, né? Por região. Então, geralmente, gira na casa de 30, 32, 33, depende do lugar. A gente tem aí o preço médio do Tesla. E aqui, ó,
eles falam que basicamente vão começar a entrega dos Cybertrucks lá em novembro, tá? Então, o objetivo deles é agora, né? É já para esse mês agora, né? Nem trimestre, já para esse mês eles começarem a fazer a entrega do Cybertruck, tá? Então, é bem provável que, se tudo der certo, agora em novembro, eles já comecem a fazer a entrega dos caminhões deles. Não é esse caminhão aqui branco, tá? É caminhonete, tá? Os termos são parecidos, mas é diferente. Então, a gente tem essa expectativa para o Tesla, tá? Que agora, em novembro, comece, basicamente, essa linha de produção deles. Então, se isso tudo acontecer como previsto, é mais uma linha de receita para a empresa que começa a entrar. Aqui tem a máquina basicamente a fábrica da Califórnia deles, tá? Mais uma imagem. Aqui aí tem a Gigafactory em Xangai. O que seria a Gigafactory em Xangai? Seria basicamente a fábrica gigantesca que eles têm lá. Então, é bem grande, muita gente. Bem legal, né? Galera diferente. Outra realidade, né? Acho bem curioso isso. Eu gosto de ver. Deixa eu ver mais o que a gente pode trazer aqui. Deixa eu me tirar da frente aqui do gráfico. Pronto. Mais algumas métricas que eles têm, ó. Aqui a gente tem a entrega de veículos. Vocês veem que tem alguns trimestres que entregam menos, outros trimestres que entregam mais, mas a gente tem um crescimento quase que exponencial da entrega de veículos, que é esse primeiro gráfico. Aqui a gente tem o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre. Então, em azul é o quanto de caixa estão gerando as suas atividades, e em vermelho o quanto está gerando as suas atividades menos os investimentos, ou seja, o que sobra. Aí tem trimestre que sobra mais, tem trimestre que sobra menos. Lucro líquido, né? Estava crescendo bem, só que deu uma reduzida. Eu já comentei o porquê, a gente já falou bastante sobre isso. Algumas métricas dos últimos 12 meses. Então, quando a gente para ver os últimos 12 meses, aí a gente percebe que a produção ela está sendo exponencial, né? Quando a gente para ver por 12 meses, ela está sendo bem exponencial, tá? Então, vale ficar de olho nisso, tá? Que no longo prazo ela continua crescendo bastante. Fluxo de caixa livre sobrando, lucro também, super tranquilo. Uma coisa que eu acho legal de se ver é o crescimento de receita. Se a gente vê o crescimento de receita da Tesla é maior do que a indústria automobilística, que é o que está de cinza, e maior que o S&P. Não acho uma comparação tão boa com o S&P, mas sim com a indústria automotiva. Margem operacional, a gente vê que a margem da Tesla, de vermelho aqui, ó, nesse gráfico, ainda está maior do que a indústria automobilística, que é o que está em cinza, certo? Então, vale ficar de olho nisso também. E aqui as demonstrações financeiras, só que como a gente já viu ali no Fundamentei, não tem muito o que dizer. Mais um ponto, gosto de chamar o ponto, né, um ponto-chave, que é para a receita, né, que a gente teve um leve aumento na receita nesse trimestre, de 21 foi para 24, mas quando a gente fala do lucro, ele está quase em linha com o na verdade aqui, né, por isso estava achando estranho. A gente tem que a receita caiu, ó, venderam menos automotivos. A receita total caiu de 24,9 para 23, como a gente havia visto. E basicamente, ó, os custos permanecem altos. E aí, quando a gente chega nos custos, a gente tem um custo de 19. Então, a empresa vendeu menos, a receita bem alta, uma receita menor e um custo maior. Os custos da receita, a gente chega no lucro bruto de 4 bi. Então, assim, não estão repassando o preço, os custos vieram só um pouquinho menor, mas não estão repassando o preço, por isso que o lucro bruto fica menor. E dali em diante a gente já viu, né, que o lucro líquido fica menor exatamente por causa disso, porque não estão passando o preço para aumentar a market share, tá? E daqui para baixo, só o resto dos demonstrativos financeiros. Então é isso, tá?
A Tesla é uma empresa. Voltando aqui. A Tesla basicamente é uma empresa que a gente tem que ficar de olho. Não é aquela empresa que você investe e só vai acompanhar um ano depois. A gente tem que estar sempre acompanhando nela, tá? Tem que ficar de olho nas linhas de produção, tem que ficar de olho dentro dos custos, tem que ver como é que estão o desenvolvimento das fábricas, tá? Tem bastante concorrente entrando no mercado, certo? É uma empresa que dá para ter em carteira, mas tem que estar sempre ali acompanhando, não é aquela empresa que está 100% consolidada, tá? Então, gosto da empresa, acho muito boa, mas tem que ficar de olho nisso, tá? Tem que ficar prestando atenção nesses aspectos. Então, daria para a Tesla ali uma nota 4, não daria 5, daria um 4 para ela, mas pelo seu processo de desenvolvimento de consolidação. Mas gosto bastante, dá para ter em carteira como percentual ali, não como uma empresa super consolidada, mas um percentual ali menor de uma empresa que está em fase de crescimento e tem seus riscos operacionais ainda, tá? Ela está em fase de crescimento.